Olá pessoal! Agora trataremos de um assunto muito interessante e faremos isso em 3 partes. Uma primeira expositiva, contendo a base legal, doutrinária, jurisprudencial e outros assuntos correlatos. Numa segunda, teremos perguntas de pessoas inscritas no canal. E uma terceira, com análise de questões que caíram em concursos públicos da magistratura, Ministério Público, delegado de polícia, defensoria, procuradoria e outros. Hoje vamos falar então sobre a prisão temporária. Espero que colabore com você, que sejam tiradas as suas dúvidas e faremos algumas comparações com as prisões já estudadas, para que você faça comparações e elimine todas as suas dúvidas. Pois bem, a prisão temporária será analisada sobre vários aspectos, a parte conceitual, a parte da base legal, os requisitos, o prazo, quem pode pedir, como que é feito isso, onde ficariam os presos temporários, que lei que é tratada, e vamos iniciar. A prisão temporária, você deve ter um foco em 2 leis. A Lei 7.960, de 21/12 de 89, que é a lei da prisão temporária. Esta lei traz um rol de infrações penais sujeitas à prisão temporária. Mas também a Lei 8.072 de 1990, que é a Lei de Crimes Hediondos, também traz um outro rol de infrações penais que são possíveis, nesse caso, se praticadas, possibilitar a prisão temporária dos crimes hediondos e também dos equiparados, ok? Que seriam o tráfico, terrorismo e tortura. Então temos aqui a base legal. Com relação a essa base legal, surgiu uma crítica no início desta lei. Por quê? Essa lei 7.960, ela foi antecedida por uma medida provisória. Foi a medida provisória 111. E por que houve crítica? Vamos conferir comigo na Constituição Federal. O artigo 62 da Constituição Federal traz 2 requisitos. Fala em relevância e urgência. Você está acompanhando aí na tela? Veja o parágrafo 1º desse artigo 62, letra B, dizendo que é vedada a medida provisória para o caso para o direito penal e processo penal, que é a hipótese. Por isso que houve essa crítica com relação à Lei 7.960 ter sido antecedido pela medida provisória, o que seria inconstitucional. Ok. Com relação à parte conceitual, nós vemos que a prisão temporária é uma prisão provisória. Veja bem, aqui um aspecto muito interessante. Tradicionalmente, a doutrina estabelece ou disciplina como prisões provisórias o flagrante, a prisão flagrante, a prisão temporária e a prisão preventiva. Mas, odiernamente, alguns processualistas, alguns criminalistas, têm estabelecido não mais a prisão em flagrante como prisão provisória, mas ela pode dar ensejo a uma que é a prisão preventiva, mas que já foi objeto, como nós dissemos, de um outro vídeo sobre essa prisão específica que eu recomendo que você assista. Voltando à prisão temporária. Então, a prisão temporária, que é estabelecida pela Lei 7.960 e também naquele rol da 8.072, que é a Lei de Crimes Hediondos, ela é uma prisão provisória. Ela tem natureza processual. E ela ocorre durante as investigações do inquérito policial. Portanto, você deve guardar. Ela ocorre na fase policial. Ou, se você preferir outra expressão, na fase pré-processual. Ou ainda na fase extrajudicial. É isto a prisão temporária.
A prisão temporária e a prisão preventiva somente podem ser decretadas por ordem judicial, ou seja, pela autoridade judiciária. Já no caso, a prisão em flagrante, ela não depende de mandado, não depende de ordem escrita. E ela pode ocorrer por qualquer pessoa do povo ou pela autoridade policial e seus agentes. Se for por qualquer pessoa do povo, teremos a prisão em flagrante facultativa. E se for pela autoridade policial e seus agentes, a prisão em flagrante chamada de obrigatória. Fundamentos da prisão temporária. Eis aqui também um tema muito importante nesta análise. O artigo 1º da Lei 7.960 de 89 estabelece uma série de requisitos. Veja, no vídeo sobre prisão preventiva, nós observamos que existiam 3 ordens de requisitos para a prisão preventiva. Quais sejam os pressupostos, os fundamentos e as condições de admissibilidade. Sendo que nos pressupostos seriam os indícios de autoria, a prova da materialidade e também nos fundamentos nós teríamos ou garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. E com relação à prisão temporária, eu disse que também são 3 requisitos. A Lei 7.960, no seu artigo 1º, estabelece que a prisão preventiva ocorrerá nos casos em que seja imprescindível para as investigações criminais. Também fala de um outro requisito, quando esta pessoa, o infrator, o suposto infrator, não possuir a residência fixa. E também fala que, no caso dele não fornecer os elementos necessários para a sua identificação. E uma terceira ordem de requisitos é praticar uma das infrações previstas num rol. Este rol pode ser o rol da 7.960 ou da 8.072, que trata dos crimes hediondos e equiparados. Vamos ver aqui comigo, na projeção, o rol da Lei 7.960 e da 8.072. Pois bem, nós estamos falando que a prisão temporária não é para qualquer tipo de crime, mas sim para infrações penais graves e que deve constar num rol que é taxativo, números clausos, que não é exemplificativo. E essas infrações penais, esse rol, consta ou na Lei 7.960, que é a lei de prisão temporária, ou na Lei 8.072, que se trata dos crimes hediondos. Pois bem, vamos ver aqui primeiro o rol das infrações penais da Lei 7.960, que é a lei da prisão temporária. Diz o inciso 3º do artigo 1º. Assim, quando houver fundadas razões de acordo com a prova admitida na legislação penal de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. Agora teremos o rol. Homicídio doloso, cabe prisão temporária. Sequestro ou cárcere privado. O roubo também admite prisão temporária segundo a 7.960. A extorsão, também a extorsão mediante sequestro. Também, aqui atualizando, segundo a nova ortografia da língua portuguesa, também no estupro. Aqui, ó, atentado violento ao pudor. Hoje, com a mudança legislativa, vamos falar só no estupro, englobando os dois aqui antigos nomen iuris. Outra também infração penal do rol da 7.960 é a epidemia com resultado morte, envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte. Outra situação interessante é aqui, olha, cabível prisão temporária.
quadrilha ou bando. Em que pese, agora, pela mudança, não falarmos mais em quadrilha ou bando, mas sim em associação criminosa, que continua valendo agora por quê? Por causa do princípio da continuidade normativo típica. Também o genocídio, constante aqui na letra M, e o tráfico de drogas, crimes contra o sistema financeiro, terrorismo. Então, eis aqui o rol da 7.960, que é a lei da prisão temporária, mostrando as infrações penais em que são cabíveis a prisão temporária. Outro rol é o da 8.072, que traz os crimes hediondos e também os equiparados ou assemelhados, que seriam tráfico, terrorismo e tortura. São 3 T's. E quais seriam os crimes hediondos? Nós temos aqui, essa lei 8.072, ela veio ampliar, alargar as infrações penais, o rol de infrações penais, em que é cabível a prisão temporária, em que pese a 8.072 possibilitar a prisão temporária para as infrações penais consideradas hediondas e assemelhados, tráfico, terrorismo e tortura, porém com também um prazo maior. Ao invés de 5 mais 5, agora 30 mais 30. Primeira infração do rol. Homicídio. Quando praticado em infração, em atividade típica de grupo de extermínio. Ainda que seja cometido por um só agente. E também o homicídio qualificado. No inciso 1A, nós temos uma outra infração penal, considerada infração penal hedionda, que é a lesão corporal de natureza gravíssima. Olha só, infração penal dolosa de natureza gravíssima, também a lesão corporal seguida de morte, quando forem praticadas contra autoridade ou agente descrito no artigo 142, 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, desde que estejam no exercício da função ou em decorrência dela, ou ainda contra o seu cônjuge, companheiro, parente ou consanguíneo, desde que seja até 3º grau, em razão dessa condição. Outra infração do rol, o latrocínio. Voltando aqui, depois do latrocínio, temos também a extorsão qualificada pela morte, a extorsão mediante sequestro e na forma qualificada, também passível de decretação de prisão temporária, o estupro de vulnerável, aqui primeiramente o estupro no inciso 5, no inciso 6 o estupro de vulnerável, também faz parte desse rol, no inciso 7 epidemia com resultado morte, o inciso 7 também recebeu um acréscimo aqui, letra B, com a seguinte figura: falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Temos também neste rol o favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável. Então, quando me referi anteriormente à infração penal de um rol da 8.072 ou da 7.960. Este rol, seja o da Lei 7.960 ou da 8.072, é um rol taxativo. É números clausos. Não é exemplificativo. Somente é possível a decretação de prisão temporária para essas infrações penais previstas nestas duas mencionadas leis. Agora, com relação a esses requisitos, existem algumas propostas que são divergentes. Temos pelo menos 4 propostas principais.
uma das propostas diz que os requisitos são alternativos. Ou seja, basta um deles para que a prisão seja decretada. O outro, uma proposta de requisitos cumulativos. Precisaríamos de todos os requisitos para que a prisão temporária fosse decretada. Uma terceira propõe que os requisitos sejam combinados e uma quarta que os requisitos sejam conjugados. Vamos ver. Com relação à primeira proposta dos requisitos tidos como alternativos, essa proposta nós temos alguns textos, como o de Mirabete e também o de Tourinho Filho, propondo que a prisão temporária, para a prisão temporária, seja necessário apenas um dos requisitos. E esse posicionamento ele recebe críticas. Porque se utilizarmos somente um dos requisitos, por exemplo, não ter residência fixa. Então basta a pessoa não ter residência fixa que ela vai seria presa temporariamente, independente de ser imprescindível para o inquérito policial, independente de ter sido praticado um daqueles crimes do rol da 7.960 ou da Lei 8.072, independente de saber qual é a identidade desta pessoa. Vejam o perigo. Isso possibilitaria a prisão de praticamente qualquer pessoa. Agora, o segundo posicionamento dos requisitos cumulativos, que nós temos alguns textos, como o do caso de Antônio Scarance Fernandes, defendendo esse posicionamento, eles já dificultariam sobremaneira a decretação de uma prisão temporária. Por quê? Necessitaríamos de todos os requisitos, vez que cumulativos. Seria necessário que a pessoa tivesse praticado uma das infrações do rol da 7.960 ou da 8.072. Além disso, cumulativo com ele não fornecer os elementos necessários para sua identificação, ou então cumulativo com ele não ter residência fixa e cumulativo também com a imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial. Veja que aí praticamente não seria decretada a prisão temporária de pessoa alguma. Vide a exigência cumulativa dos requisitos. Ok? No terceiro posicionamento, chamado de requisitos conjugados, temos, por exemplo, Antônio Magalhães Gomes Filho, Damásio Evangelista de Jesus, defendendo que a Lei 7.960 e a 8.072, elas estabeleceram aquele rol taxativo por um motivo especial. É para crimes graves. Não é para qualquer tipo de crime que caberia a prisão temporária. Portanto, é necessário que uma dessas infrações penais tenha sido praticada. Agora, necessitaríamos conjugar esse requisito com um dos dois anteriores. Pratica um crime do rol, mais imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial. Ou então, veja, você conjuga, pratica um crime, uma infração prevista no rol, mais conjugado com não ter residência fixa. Ou então você conjuga, pratica uma infração penal prevista no rol dessas leis com não fornecer os elementos necessários para a sua identificação. Mas há um quarto posicionamento. Vicente Greco Filho, por exemplo, defende que os requisitos deveriam ser combinados. Nessa combinação, haveria uma combinação entre prisão temporária e prisão preventiva. Teríamos alguns requisitos da prisão. Você pegaria um requisito da prisão temporária e combinaria com um requisito da prisão preventiva.
Qual a crítica que sofre esse posicionamento? O juiz estaria sendo um legislador, porque ele pegaria um dispositivo do ordenamento jurídico que trata da prisão temporária, um outro dispositivo do ordenamento jurídico que trata da prisão preventiva e combinaria os dois. Ou seja, ele criaria uma terceira lei, o que não é desejável. Nós temos que ter o legislativo fazendo sua função, o executivo fazendo a sua e o judiciário também fazendo a sua. É claro que há funções anômalas de um, às vezes, intervindo ou fazendo uma função da outra, mas isso é exceção. Então, neste caso, tem esta crítica para o quarto posicionamento. Qual o posicionamento que eu adoto? O terceiro, dos requisitos conjugados. Combina a prática da infração, de uma das infrações do rol, da 7.960 ou da 8.072, com imprescindível para as investigações do inquérito, ou conjuga com a não ter residência fixa, ou conjuga com ele não fornecer os elementos necessários para a sua identificação. Prazo da prisão temporária. Com relação ao prazo, nós temos duas situações. Se houver decretação de prisão temporária, com base na Lei 7.960, nós teríamos o prazo de 5 dias, que pode ser prorrogado mediante prévia comprovação de extrema necessidade. Se for decretada com base na Lei 8.072, de daquelas infrações daquele rol, o prazo será de 30 dias, prorrogáveis, também mediante prévia comprovação, de extrema necessidade. Outro ponto importante. Essa decretação da prisão temporária, seja a inicial, ou seja a prorrogação, ela não ocorre de ofício. Não pode ocorrer de ofício. Ela tem que ser a pedido. Pedido, se for feito um pedido pela autoridade policial, ou seja, pelo delegado, este pedido recebe o nome técnico de representação. Se o pedido for feito pelo Ministério Público, se chamará requerimento. Qual o prazo que o juiz dispõe para fazer análise de decretar ou não? 24 horas. E por disposição constitucional, toda decisão judicial deve ser fundamentada. Então o juiz fará uma análise e fundamentará, dizendo, explicando com base em que ele decretou a prisão temporária. Se é imprescindível para as investigações criminais, aonde que ele está observando isso. Qual é o crime, se está um crime no rol da 7.960 ou no rol da 8.072 dos crimes hediondos e equiparados, tráfico, terrorismo e tortura. E também, se ele não tem residência fixa ou ele não fornece os elementos para a sua identificação, ele vai fundamentar isso. E com outros elementos apresentados pelo Ministério Público ou pela autoridade policial. Este mandado de prisão temporária, ele geralmente é expedido com várias vias, várias cópias. Por quê? Porque a pessoa presa receberá uma delas que servirá como nota de culpa. Também é interessante nós destacarmos que o preso temporário, por disposição expressa da lei específica, ficará separado dos demais detentos. Outra questão também interessante é que, passado o prazo, seja dos 5 dias da 7.960 ou 30 dias da 8.072, o preso deve ser colocado na rua, em liberdade, assim que vencer o prazo. Veja que interessante. A prisão temporária se distingue
da prisão preventiva. Nós temos algumas semelhanças e diferenças. A prisão temporária, ela pode ocorrer somente durante o inquérito policial, vez que a lei dispõe que é uma prisão que existe no caso da imprescindibilidade das investigações do inquérito. Já a prisão preventiva, ela pode ser decretada tanto no curso do inquérito policial, como também da ação penal. Eis aí uma diferença. Outra diferença é que a prisão preventiva não tem um prazo. A prisão preventiva, ela dura com a existência dos requisitos, que são os pressupostos, fundamentos, condições de admissibilidade, e baseado no princípio da razoabilidade. Nós temos que ver o caso concreto e depende de cada infração. Então, por exemplo, no caso de uma prisão preventiva decretada num latrocínio, que a pena vai de 20 a 30, e seria diferente a questão da razoabilidade, o tempo de prisão, de alguém preso numa outra infração penal, com pena bem inferior, mas dentro do possível, a partir do 311 do CPP, de possibilidade de decretação de prisão preventiva. Então, uma diferença também com relação ao prazo. Qual seria o prazo, então, para a preventiva? Princípio da razoabilidade, presença dos requisitos, caso a caso concreto. E para o prazo da prisão temporária? Depende, se for da 7.960, 5 dias, prorrogáveis por mais 5. Se for da 8.072, crimes hediondos e mais os 3 T's, tráfico, terrorismo e tortura, nós teríamos um prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 30. Sempre lembrando, mediante prévia comprovação de extrema necessidade. Então, outra diferença. A prisão preventiva pode ser decretada de ofício e a pedido. Se for um pedido da autoridade policial, é representação pela prisão preventiva. Se for um pedido do Ministério Público, é um requerimento pela prisão preventiva. Isso com relação à prisão preventiva. Então, de ofício e a pedido. Já a prisão temporária, não. Somente a pedido. Não pode ter prisão temporária de ofício. Pedido de quem? Se for pedido do Ministério Público, requerimento. Se for pedido da autoridade policial, representação. Então é isso aí. Agora terminamos a parte expositiva e vamos para o bloco Explica pra mim. 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 O juiz pode decretar de ofício a prisão temporária? A Lei 7.960 proíbe a decretação da prisão temporária de ofício, ou seja, sem provocação de alguém. Entretanto, o artigo 2º desta lei possibilita que a prisão temporária seja decretada a pedido. Se o pedido for da autoridade policial, ou seja, do delegado de polícia, este pedido se chama representação pela prisão temporária. Se o pedido for do Ministério Público, este pedido se chama requerimento pela prisão temporária. Sou Cleo Almeida, gostaria de saber como interpretar os requisitos da lei para decretar a prisão temporária. O artigo 1º da Lei 7.960 traz 3 requisitos. O inciso 1 dispõe sobre o requisito da imprescindibilidade para as investigações do inquérito. O inciso 2 fala sobre residência fixa ou o infrator não fornecer os elementos necessários para sua identificação. E o 3º inciso dispõe sobre haver fundadas razões da prática de um dos crimes do rol da Lei 7.960 ou da Lei 8.072, que trata dos crimes hediondos e equiparados. Como interpretar? Há 4 posicionamentos. O primeiro posicionamento
diz que os requisitos são alternativos. Nessa situação, o juiz optaria pelo inciso 1, imprescindibilidade para as investigações, ou pelo inciso 2, não ter residência fixa ou não fornecer os elementos necessários para sua identificação, ou o 3, a prática de um dos crimes previstos no rol da Lei 7.960 ou da 8.072. Então, a primeira corrente, requisitos alternativos. O segundo posicionamento diz que os requisitos são cumulativos. Aí precisaríamos do requisito do inciso 1 e do inciso 2 e do inciso 3. Eles se somariam. Terceira corrente diz que os requisitos são conjugados. Necessitaríamos do inciso 1, imprescindibilidade para as investigações, conjugado com o inciso 3, a prática de um crime previsto no rol da 7.960 ou da Lei 8.072. Ou então, conjugar o inciso 2, não ter residência fixa ou não fornecer os elementos para sua identificação, conjugado novamente com o inciso 3, a prática de um crime previsto no rol das duas leis mencionadas. Um quarto posicionamento diz que os requisitos são combinados. Poderíamos pegar qualquer um dos incisos 1, 2 e 3 do artigo 1º da 7.960 e combinar com os requisitos da prisão preventiva. Então, 4 posicionamentos. O primeiro posicionamento, ele amplia demais e possibilita que qualquer pessoa possa ser presa. E esse não é a interpretação mais adequada. O 2, nesse posicionamento, praticamente ninguém seria preso. 3 é a corrente majoritária, o posicionamento que eu adoto nas minhas decisões e vigente, optado por muitos juízes no Brasil. O quarto posicionamento, que é do combinado, ele recebe críticas no seguinte sentido: o juiz estaria sendo um legislador, porque criaria uma outra hipótese de prisão, mesclando, combinando os requisitos da prisão temporária com da prisão preventiva. Portanto, entendo mais adequado o terceiro posicionamento dos requisitos conjugados. Professor, após o prazo da prisão temporária, precisa expedir alvará de soltura? O artigo 2º, parágrafo 7º da Lei 7.960 dispõe que o preso deve ser colocado imediatamente em liberdade, vencido o prazo do decreto da prisão temporária, a não ser que tenha sido decretada a prisão preventiva, ou, por um outro motivo, ele deva permanecer encarcerado. Se esse encarceramento permanecer, isso pode ensejar um crime de abuso de autoridade, artigo 4º, letra I, da Lei 4898 de 1965. Portanto, não há necessidade de expedição de alvará de soltura no caso do vencimento do prazo do decreto de prisão temporária. Já no caso de uma prisão preventiva, expede-se o alvará de soltura. Olá, sou Gisele de Medeiros, gostaria de tirar uma dúvida. Quais são as diferenças entre prisão temporária e prisão preventiva, doutor? A prisão temporária existe um prazo, 5 dias, prorrogáveis por mais 5, se houver comprovada a necessidade, isso pela Lei 7.960, ou 30, prorrogáveis por mais 30, segundo o disposto na 8.072. Já a prisão preventiva não se fala em prazo, mas sim em presença dos requisitos e razoabilidade, dependendo de cada infração penal. A outra diferença é que a prisão temporária pode ser decretada somente durante o inquérito policial. Já a prisão preventiva pode ocorrer durante o inquérito policial e também durante a ação penal.
Outra diferença é que a prisão temporária somente deve ser decretada a pedido, requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial. Já a prisão preventiva pode também, de ofício, sem provocação, e também pode por pedido, que é uma representação do delegado ou um requerimento do Ministério Público. Outra diferença é em relação aos requisitos. Os requisitos da prisão temporária são aqueles previstos na Lei 7.960, artigo 1º. Imprescindibilidade para as investigações, não ter residência fixa ou não fornecer os elementos para sua identificação, ou a prática de um crime previsto no rol da 7.960 ou do rol da 8.072. Já a prisão preventiva, os requisitos são pressupostos, fundamentos e condições de admissibilidade. Nos pressupostos, indícios de autoria e prova da materialidade. Nos fundamentos, garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e também para assegurar a aplicação da lei penal. Outra diferença é que a prisão temporária é prevista numa lei, em duas leis, na Lei 7.960 e na Lei 8.072. Já a prisão preventiva é tratada no Código de Processo Penal. Bom dia, professor. A minha pergunta é a seguinte: a prisão temporária, como modalidade de medida cautelar no processo penal, ela é aplicada apenas na fase inquisitorial do inquérito policial para garantir a instrução criminal, ou ela também é aplicada na fase processual da ação penal? A doutrina reconhece 4 espécies de prisão: a prisão em flagrante, a prisão preventiva, a prisão temporária e a prisão decorrente de uma sentença penal condenatória, confirmada por um colegiado em segundo grau. No caso da prisão em flagrante, dispensa a ordem judicial, podendo ser executada por qualquer pessoa do povo, flagrante facultativo, ou pela autoridade policial e seus agentes, o flagrante obrigatório. Parte da doutrina reconhece o flagrante, essa prisão, como prisão provisória. Outra parte entende que não, que ela não é provisória, mas é uma medida cautelar que pode ensejar uma prisão provisória. No caso, a prisão preventiva. A prisão preventiva, ela é uma prisão provisória que ocorre antes do trânsito em julgado e pode ocorrer, agora no âmbito dessa pergunta feita no segundo bloco, tanto na fase policial, no inquérito, como na ação judicial, que é a fase judicial. E agora a questão propriamente dita. Já a prisão temporária, que é uma prisão provisória, ocorre também antes do trânsito de julgado, depende, assim como a prisão preventiva, de ordem escrita judicial fundamentada. Essa, porém, pode ocorrer somente na fase policial, para as investigações do inquérito policial. Mas para completar esse quadro informativo, até que foi respondida a questão apresentada, há também a espécie de prisão decorrente de uma sentença penal condenatória confirmada em segundo grau. Essa é uma prisão provisória não cautelar. Ok? Olá, professor. Eu tenho uma dúvida. E se tratando de prisão temporária, o que significa fumus comissi delicti e periculum libertatis? Essa questão do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, antes de falar da prisão temporária, quero fazer um paralelo com a prisão preventiva. No caso da prisão preventiva, o fumus comissi delicti, nós visualizamos nos pressupostos, que são indícios de autoria e prova da materialidade. E o periculum libertatis estaria presente nos fundamentos. Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal
e assegurar a aplicação da lei penal. Agora, e o fumus commissi delicti e o periculum libertatis na prisão temporária? Quando o artigo 1º, no inciso 3, trata do rol de crimes, está aí o fumus commissi delicti, porque pode ser decretada a prisão temporária de alguém que tenha praticado um dos crimes previstos naquele rol da 7.960 ou da 8.072. Quanto ao periculum libertatis, no mesmo artigo 1º, no inciso 1, trata da imprescindibilidade para as investigações do inquérito. Eis aí o periculum libertatis. Entretanto, há alguns processualistas que não vislumbram nem periculum libertatis e nem fumus commissi delicti na prisão temporária, conforme até aqui discorrido. Esses autores dizem o seguinte, que na prisão preventiva é exigida a prova da materialidade expressamente pelo Código de Processo Penal. Já a Lei 7.960, que trata da prisão temporária, não exige isso expressamente. Então, uma posição divergente. Entretanto, há um outro posicionamento. Há pessoas que dizem que numa interpretação sistemática, quando fala em prática de um dos crimes daquele rol, está embutida a ideia da materialidade. Então, eis aí o fumus commissi delicti. Mas há mais divergência. Eu disse que o periculum libertatis pode ser observado no artigo 1º, inciso 1, o que trata da imprescindibilidade para as investigações do inquérito. Mas há quem entenda diversamente, dizendo que ali não há o periculum libertatis, porque o fundamento ali é a necessidade imprescindível das investigações do inquérito, e não primariamente a questão da liberdade do acusado, do infrator, que poderia ensejar algum perigo para as investigações, e aí ele necessitaria estar encarcerado. Ok? Legal! Acabamos de responder as questões apresentadas pelas pessoas inscritas no canal. E agora vamos analisar as questões que têm caído em concursos públicos. Vem comigo! Neste terceiro bloco, vamos analisar questões de concursos públicos que trataram sobre a prisão temporária, seja de forma direta ou indireta. Questão número 1. Caiu no concurso de delegado da Polícia Civil no estado de Goiás. O enunciado diz: sobre as prisões é correto afirmar que, letra A, a autoridade policial deve comunicar a prisão em flagrante ao juiz que, caso seja ilegal ou nula, olha aqui palavra-chave importante, ilegal ou nula, deve de ofício conceder liberdade provisória sob compromisso, ponto e vírgula, caso não seja cumprido o compromisso, a prisão em flagrante será restabelecida. Essa questão está errada, porque em caso de prisão ilegal ou nula, o juiz não vai conceder liberdade provisória, mas sim relaxar a prisão. Então, descarta a letra A. Letra B. A custódia cautelar preventiva não pode ser imposta a autor de prática de infração contravencional. Corretíssimo, porque no caso de contravenção penal não se decreta prisão preventiva. Então encontramos como correta a letra B, mas vamos continuar na análise da questão inteira. O clamor público é, por si só, fundamento válido, conforme entende o Supremo Tribunal Federal, para a decretação da prisão preventiva sob a alegação de violação à ordem pública. Errado. O clamor público
por si só, não é um fundamento válido. Ele não garante o decreto de prisão preventiva, mas sim a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Incorreto, então, a letra C. Letra D. Por ser medida cautelar própria da fase investigativa, a prisão temporária, veja aqui o tema da nossa videoaula, poderá ser decretada pelo juiz somente mediante representação da autoridade policial. Mas antes de decidir, o magistrado deve necessariamente ouvir o Ministério Público. Aonde está errado? Somente mediante representação. Porque o juiz também pode decretar a prisão temporária por requerimento do Ministério Público. Então, correta somente a alternativa prevista na letra B de bola. Questão número 2. OAB do Rio de Janeiro, 2001. É correto afirmar que a prisão temporária poderá ser decretada pelo juiz somente durante o inquérito policial? Esta alternativa está correta, porque realmente a prisão temporária é só no caso do inquérito policial, quando for imprescindível para as investigações do inquérito. Letra B. Somente durante a instrução processual. Incorreto, isso não pode. Letra C. Durante o inquérito e durante a instrução. Não pode. Durante a instrução. Somente no inquérito. Então, mais uma alternativa descartada. Somente após a condenação. Incorreto também. Então, a alternativa letra A. Somente durante o inquérito policial. Questão número 3. Foi utilizada num concurso elaborado pela FCC, a Fundação Carlos Chagas, em 2006, e diz: nos termos da Lei 7.960, de 89, que dispõe sobre a prisão temporária, é correto afirmar. Letra A. A prisão temporária, pelas suas características especiais, pode ser executada ainda que o mandado judicial não tenha sido expedido. Errado. O mandado precisa ser expedido, até por causa dessas características especiais da prisão temporária. Em regra, letra B. A prisão temporária poderá ser decretada pelo prazo de 10 dias. Está errado também, porque a Lei 7.960 diz que o prazo da prisão temporária é de 5 dias, podendo ser prorrogado por mais 5, se for comprovada a extrema necessidade. No caso da Lei 8.072, o prazo é de 30 dias para crimes hediondos e assemelhados, podendo ser prorrogado por mais 30 dias, se estiver comprovada a extrema necessidade. Letra C. A prisão temporária pode ser decretada de ofício pelo juiz. Errada também. Prisão temporária somente a pedido, representação do delegado de polícia ou requerimento do Ministério Público. Letra D. Em qualquer hipótese, decorrida a prisão, o prazo da prisão temporária, o preso deve ser posto em liberdade. Correto. Correto essa daqui. Letra D. Questão número 4. Caiu no concurso de delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Mévio é indiciado em regular inquérito policial pela prática do crime de homicídio doloso duplamente qualificado, ocorrido no dia 15 de agosto do corrente ano. Há nos autos fundados indícios de autoria e prova da materialidade, bem como elementos que indicam a necessidade da prisão temporária nos moldes da legislação aplicável. A autoridade policial representa pela prisão temporária e é deferida pelo juiz. Pergunta-se, o prazo da prisão cautelar é de... Aqui nós temos informações importantes aqui, ó. É um crime de homicídio doloso duplamente qualificado. Portanto, se fosse previsto no rol de crimes da 7.960, o prazo seria de 5 dias, podendo prorrogar por mais 5
em comprovada extrema necessidade. Mas como é um homicídio qualificado, esse está previsto no rol da 8.072, que trata de crimes hediondos e equiparados, portanto, com o prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 30, se estiver comprovada extrema necessidade. Questão número 5. Caiu no concurso do TJ de Santa Catarina, cargo de juiz 2009. Assinale a alternativa correta. São 4 proposições que devem ser inicialmente analisadas e depois 5 alternativas. Proposição 1. A prisão preventiva é medida de exceção que visa garantir o regular andamento do processo e somente pode ser decretada como garantia da ordem pública por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Essa questão está errada, essa proposição, porque diz que somente pode ser decretada nesses 3 casos. Isso não é verdade. Pode ser decretada também com o fundamento da garantia da ordem econômica. Proposição 2. Dentre as prisões cautelares, a prisão temporária pode ser deferida caso haja imprescindibilidade para as investigações do inquérito, quando houver elementos obtidos por prova lícita de que seja o autor ou partícipe dos crimes previstos no artigo 1º, inciso 2, da Lei 7.960 de 89, por 5 dias, prorrogável uma vez por igual período. Essa proposição está correta, totalmente correta. 3. Quando se tratar de apuração de crime hediondo ou equiparado, a prisão temporária pode ser decretada por, no máximo, 15 dias, prorrogável por mais 15. Errado. Em se tratando dos crimes previstos na 8.072, o prazo da prisão temporária é de 30 dias, podendo ser prorrogável por mais 30 no caso de comprovada extrema necessidade. Incorreta, proposição 3. 4. O clamor popular está expresso na legislação vigente como um dos motivos autorizadores da prisão preventiva como garantia da ordem pública. Não é verdade. O clamor popular não está expresso na legislação e nem deve ser utilizado por si só para o decreto da prisão preventiva. Portanto, nós só temos correta a proposição 2. Como já sabemos que a proposição 1, 3 e 4 estão incorretas, todas as alternativas que tiverem elas, o 3 e o 4, nós já descartamos. 3 e 4 estão incorretos, então não pode. Aqui também, novamente, o 3 e o 1, descarta também. Aqui 2, aqui 1 incorreta, 4 incorreta e aqui o 3 incorreto. Por exclusão, sobrou somente a alternativa da letra C. Somente a proposição 2 está correta. Isto é verdade. Chegamos ao fim de mais uma matéria, agora da prisão temporária. Espero que você tenha gostado, que tenha tirado as suas dúvidas e que seja um material útil para você. Olha, aguardo os seus comentários abaixo do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus contatos, inscreva-se no canal.